Olá, bom dia, gente. Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Estamos aí então no nosso 18º dia do nosso jejum, quinta-feira, e gostaria de compartilhar com vocês uma palavra muito bacana, uma palavra que para mim ela tem um peso muito grande, que ela fala sobre estabelecer metas, Devemos estabelecer metas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na estrutura celular, na nossa estrutura como igreja. E eu gostaria de perguntar para você, nesse dia, quais são as suas metas, para esse período do ano? Estamos no mês de outubro. Você tem metas para esse mês? Você tem metas para novembro? Você já pensou em dezembro? Ou você já planejou os próximos meses? Estamos no final do ano, mas temos ainda um período e esse período precisa ser planejado, Esses dias precisam ser planejados. E o interessante é que para que a gente possa ter as nossas metas sendo alcançadas, isso precisa estar muito claro, e muito bem definido. Nós precisamos anotar isso, nós precisamos colocar em alguns locais, seja numa parede, seja no computador, seja no celular, seja numa folha, numa agenda, em algum lugar eu preciso ter anotado essas metas. Porque caso contrário eu não vou ter elas bem definidas, não vai estar claro para mim, como que eu vou fazer para alcançar essas metas. E o interessante é que quando nós falamos de metas, e eu posso estar falando aqui com líderes de célula, eu posso estar falando aqui com líderes em treinamento, com membros, frequentadores, indiferente da posição que você tem dentro da congregação hoje, dentro do nosso Ministério Batista, é importante que você saiba que essas metas precisam ter uma direção de Deus. Não basta somente eu ter metas, mas eu tenho que, conforme a palavra nos ensina, as nossas metas precisam ter uma direção do próprio Deus, do próprio Espírito, porque é Ele quem nos formou, é o Senhor que tem um propósito na nossa vida. Então, debaixo deste propósito, eu vou elaborar as minhas metas. Então, eu quero que você, nesses dias, hoje, principalmente hoje que nós estamos falando sobre isso, que você reflita sobre as metas que você tem, sobre os seus alvos, seja você um líder ou não, mas que você, dentro do seu trabalho, possa fazer esta prática, de estabelecer metas dentro da sua casa, da sua família, se você é jovem, os seus sonhos, aquilo que você espera daqui para frente, quais os seus sonhos na área profissional, na área familiar, Então, tudo isso precisa ter um planejamento. E a nossa vida, ela é baseada em planejamento. Interessante que eu acho que o livro de Provérbios, ele fala, sobre muitos ensinamentos, ele é um livro de sabedoria. E olha que interessante o que diz lá em Provérbios 21, 5. Em Provérbios 21, 5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, olha a importância de nós termos planos, metas bem elaborados. E quando eu falo bem elaborados, é ter uma direção do Espírito, é buscar os alvos e metas em oração, dizer perante Deus e trazer perante Deus na oração os nossos alvos, aquilo que me anseia, aquilo que eu busco, aquilo que eu espero, mas que eu esteja sensível ao Espírito, à voz de Deus. E também, quando nós falamos de metas, e alvos, nós precisamos entender que a pessoa que ela não possui metas e alvos bem claros e bem definidos, ela acaba perdendo a noção do tempo. As coisas acontecem, os dias passam, os anos voam, e a gente não tem um resultado, eu não chego a um resultado, a um denominador comum, vamos dizer assim, porque eu não estabeleço metas. Então, daqui a um pouco, passou 2 anos da minha vida, passou 5, passou 10 e eu não fiz nada. Por que eu não fiz? Porque eu não estabeleci metas. Então, quando a Bíblia fala em Provérbios que os planos bem elaborados, eles levam à fartura,
é porque tem metas claras, bem definidas. Eu estou orando por isso, eu estou profetizando isso, eu profetizo palavras em cima das minhas metas. Eu determino aquilo que vai acontecer por aquilo que eu estou enxergando agora. Eu estou enxergando essas metas aqui, eu creio nessas metas e eu profetizo com base naquilo que eu estou escrevendo e declarando. Então, que vocês, nesse tempo, possam viver o melhor de Deus nas suas vidas, nas suas casas, nas suas células, mas tendo como base as metas. Precisamos ter essas metas bem elaboradas para que a gente possa avançar, para que a gente possa saber o caminho que nós vamos percorrer. Então fica aqui uma dica, dica de ouro, como diria. Então, para você aí que está me ouvindo nesse dia e que possamos continuar nesse nosso jejum de 21 dias, estamos já mais para o final, mas é importante nós estarmos em comunidade, em unidade, em comunhão, mesmo espírito, estabelecendo metas em todas as áreas da nossa vida. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe a todos.